Alô, meus amiguinhos, hein? Tudo beleza por aí? Chegamos aqui. Venham todos, venham todos. Canal Tricolaço no ar, olha só aqui, em homenagem ao Fernando Diniz, que foi nosso técnico, ganhou a Libertadores. Só pra ele. Vamos colocar do lado certo aqui. Eu sempre coloco essa taça do lado dos títulos do São Paulo aqui, ó. Tá aqui e tal. Olha aqui, coisa maravilhosa, hein? Coisa maravilhosa, o troféu de futebol mais bonito do mundo, que, se Deus quiser, voltaremos a ganhar. Mas tudo bem aí, gente? Beleza, maravilha? Bom, acho que agora, ufa, podemos respirar, né? Eu sou tão chato que eu ainda acho que tem que empatar um jogo, né? E aí depois, beleza. Mas ok, 45 pontos atingidos, olá! Meta inicial do Campeonato Brasileiro atingida pelo time do São Paulo Futebol Clube. Muito se falava isso no início do campeonato, quando o time era treinado ainda pelo Rogério Ceni, que estava num desacerto danado, que não ia ganhar nada, que era muito fraco, que o trabalho era ruim, que tinha que trocar, que a luta do São Paulo era para não cair no Campeonato Brasileiro. Um exagero, um absurdo, que eu sempre achei absurdo, sempre. Continuo achando, mesmo achando que o time tem déficits, débitos. Não é um time para cair, jamais. Não era para cair. O Rogério não era um técnico para cair, como eu acho que não cairá com o Bahia. O Dorival também não. Então essa de que o São Paulo, o único objetivo era chegar aos 45 pontos no Campeonato Brasileiro, era uma balela, mas criou-se isso como verdade. E hoje isso aconteceu depois de São Paulo 1, Bragantino 0, o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro o jogo. Mas o mais importante para dizer desse jogo é o seguinte: o time foi bem, porque a minha chateação na semana passada, pós-jogo contra o Cruzeiro, era um time absolutamente entregue, não no sentido de que estava fraquejando em campo, não, entregue assim, aí, se der deu, se não der dane-se, né? E aí achou aquele gol com o Luciano, ganhou o jogo. A postura hoje foi outra. Hoje foi uma postura de um time que queria competir contra um time que é muito interessante e que também é muito competente. Não está onde está no campeonato à toa. Construiu essa posição aos poucos dentro da disputa. Não acho que vai despencar, acho que vai permanecer por aí e pode verdadeiramente ser campeão. Mas quando o São Paulo pega para jogar sério, direito, competindo, o São Paulo aumenta a sua chance de vencer. E hoje o São Paulo jogou bem, o São Paulo brigou pelo resultado, o São Paulo brigou pelo jogo e acabou sendo premiado no final, ganhando de 1-0 com gol de pênalti que foi. A lamentar apenas a demora, né? Pô, tem lance que não... Cara, tem lance que não precisa de VAR. Esse lance não precisava de VAR. O pênalti era muito claro. Era muito claro porque o jogador do Bragantino, quando chega na bola e vai com a intenção de pegar a bola, não pega a bola porque esta já está protegida antes pelo Caio Paulista. Ele só pega o pé. Isso dá para ver de longe. Isso dá para ver de longe, de trás e também pelo fundo, pela linha de fundo. Não precisa nem usar a câmera tão próxima assim. E lá dentro do campo, na distância que o Flávio de Souza estava, talvez uma dúvida, mas se do posicionamento dele ele não teve dúvida de que era escanteio, ele não podia ter dúvida de que houve um toque no pé do Caio Paulista. Aliás, se ele não tivesse marcado o pênalti, ele deveria ter marcado o tiro de meta, porque a bola bate no pé do Caio Paulista para sair. E esse é o maior indicativo de que foi pênalti. Ok, não estamos aqui discutindo péssima arbitragem, não, nada disso, foi boa, correta, mas não precisava ter demorado 3 minutos e meio para analisar. Foi um pênalti muito claro e muito fácil de marcar. Né? De resto, aconteceu uma coisa do ponto de vista tático que eu acho que o Dorival vai acabar experimentando outras vezes e que deve experimentar. Eu disse aqui, depois do jogo com o Santos, aqueles 4-1 no Morumbi, que o mais interessante era a formação que o São Paulo tinha experimentado com 3 jogadores na frente,
que davam mobilidade e agressividade e ao mesmo tempo preenchiam bem os espaços. Naquele dia o São Paulo foi a campo com Luciano, Juan e Caleri. Né? Com o Luciano fazendo aquele última linha, Caleri e Juan na frente, com o Juan sendo o cara da ponta. E era muita agressividade. Né? O São Paulo foi um trator para cima do Santos. E hoje, com o Juan em campo, isso aconteceu também com o Bragantino. Mesmo sendo uma equipe forte, mesmo sendo uma equipe que oferece dificuldade, o São Paulo se manteve pró-ataque sempre. E olha que tinha o Rato hoje, fazendo a ponta ali. Né? Então, houve ali uma espécie de revezamento, Juan, Luciano. O Luciano apareceu muito como o cara para concluir no primeiro tempo. O Juan também inverteu com ele algumas vezes. O São Paulo foi muito presente no ataque. Eu só acho que faltou uma coordenação melhor na hora de chutar no gol. Ficou um pouco aquela coisa de vai você, vai você. O Luciano, sim, ele ia lá e era mais assertivo, mas não teve lá tanta sorte no primeiro tempo. Teve aquele lance que a bola quase entrou, né? Ele participa, o Juan participa, o Wellington acho que participa, o Michel Araújo participa também, enfim. Rato participa, todo mundo participa. Mas a bola acabou não entrando. No segundo tempo entra o Erisson, que continuou dando mobilidade. O Erisson um pouco mais pesado, jogando muito pelo lado esquerdo. E aí eu não acho que seja culpa dele, talvez um pouco de insegurança dele e falta do Dorival orientar para que ele entrasse mais centralizado às vezes para poder pegar o gol de frente e chutar. Porque como ele caía muito para a ponta, ele acabava entrando na diagonal na área e muitas vezes ele perdia o ângulo de batida. Por isso que ele vacilou em alguns momentos, teve lá dúvida, bateu no gol, mas não batia com tanta convicção. Acho que o Luciano acabou fazendo até uma boa partida. O Juan fez. O Rato acho que não comprometeu, saiu ali. O Alisson, acho que o time inteiro foi muito bem de alguma maneira, enfrentando um jogo difícil. O Alisson foi bem, o Michel Araújo foi bem. Lembrando que o Nestor, infelizmente, está fora por um longo período. Né? O Nestor teve uma lesão ligamentar colateral. Pô, o cara, o herói do título da Copa do Brasil, cara. O cara que fez o gol na final, guardado no coração de todo São Paulino, não vai jogar essa reta final. Tomara que ele consiga passar rápido pelo período de recuperação. E o que sobra agora é o seguinte: finalmente dá para começar a fazer testes. Apesar de o Dorival ter feito alguns, por exemplo, acho que o São Paulo foi muito rápido na liberação do Caleri para fazer a cirurgia dele. E o Dorival começou a tentar testar alguma coisa quando o time ainda vacilou. Agora com 45, com esse respirinho que tem aí, dá para ir testando, dá para armar uma escalação com o Juan no comando, dá para armar escalação com o Luciano no comando, ver como é que tá o Lucas para ver se ele consegue voltar. Fazer, por exemplo, no jogo do domingo, que aí não vai ter o Rames, que acabou ficando hoje, né? E ele não usou o Pato, hein? Acho que o Pato tá com os dias contados. Ele claramente foi para completar o banco. Claramente foi para completar o banco. E eu acho que o Dorival precisa testar uma coisa que ele não é fã, mas que ele precisa ter na manga como uma possibilidade para usar em algumas ocasiões no ano que vem, que é a escalação com 3 zagueiros. É a que eu mais gosto, é a que deu certo com o São Paulo em um período recente da história, mas não é por isso que eu acho que tem que ser. Eu não gosto muito de quem diz, não, tem que ser 3 zagueiros porque virou tradição. Não. Primeiro que não era tradição antiga, como alguns disseram, tá? Não era, não. Foi utilizado em alguns pontos. Mas, ao longo da década do ano 2000, foi consolidado no time e foi usado um pouquinho no começo da década de 2010, mas foi restrito a esse período, o uso de 3 zagueiros. Agora, eu acho que é uma maneira de jogar, para mim, sempre funciona muito bem, porque você reforça o seu sistema defensivo, ao mesmo tempo que você libera jogadores para trabalhar no ataque. Eu acho que nenhum sistema de jogo permite isso com tanta facilidade quanto o 3-5-2. Eu ainda sempre digo aqui, eu sou mais ousado, eu gosto de 3-4-3, cara.
porque eu gosto do ataque enchendo o saco da defesa. 3 jogadores ali, trabalhando insistentemente, rodando, trocando de posição que seja, ou entrando na área constantemente para incomodar o adversário. 2 jogadores laterais que podem ser até pontas, mas que tenham aquele trabalho de recomposição de ala, que vira lateral, e um meia muito bom, com um volante muito bom, que possam se completar no meio e fazer esse trabalho, com todo mundo tendo condição e possibilidade de marcar. Esse é o futebol, para mim, dos sonhos. É muito difícil alguém acertar isso. O City acertou em alguns momentos. Não é o desenho padrão do City, mas algumas vezes o Guardiola usou, o ano passado usou muito. Mas, porque não é fácil de usar. Mas eu acho que dá para pelo menos tentar um 3-5-2, com um pouquinho mais de segurança de volante, com alas que têm origem como laterais, mas que saibam fazer essa construção ofensiva também. Porque precisa ter isso como alternativa. Primeiro, para não ficar manjado. Segundo, para enfrentar alguns jogos onde a própria formação do outro time possa pedir esse tipo de atuação. Então fica aí a sugestão, já que o Dorival agora pode entrar no período de testes. Dorival, utilize aí um 3-5-2 de vez em quando para a rapaziada. Certo? Domingo tem o Santos, depois Cuiabá, depois Data FIFA, depois Fluminense, depois Bahia, Atlético Mineiro, fora, e o Flamengo em casa para encerrar. Está quase terminando o campeonato. E o São Paulo cumpriu um de seus objetivos no ano, ganhou um título e agora pode começar a respirar e finalmente pensar em 2024. Valeu, gente, até a próxima. Aquele abraço.